A paz de Deus para todos, que Deus abençoe a vida de cada um, Deus restaure, Deus me abençoe a família, amém? Em nome de Jesus, vamos para o capítulo 2 do livro Grande Divórcio de C.S. Lewis. Espero que estejam, gostando e acompanhando aí essa leitura aí, tá bom? Como eu disse, o interesse de fazer esses vídeos é para alcançar almas, para que eu venha levar o Evangelho de uma forma séria e diferente, que é atrás de uma leitura que com certeza dá para cada um tirar suas próprias conclusões em termos dos livros que C.S. Lewis escreveu. Para quem não sabe, ele escreveu As Crônicas de Nárnia, e naquele livro lá, o leão ressuscitando era Jesus Cristo, ele sendo representado pelo leão da tribo de Judá. Jesus, a palavra de Deus não fala que Jesus é o leão da tribo de Judá. Então, nas Crônicas de Nárnia, aquele leão ressuscitando era Jesus ressuscitando e nos trazendo a graça, a libertação do cativeiro do pecado. Então vamos lá, Por isso que eu falo, esse autor aqui ele é extraordinário, para a honra e glória do Senhor. Capítulo 2. Não fiquei por muito tempo à mercê do poeta despenteado, porque outro passageiro interrompeu a nossa conversa. Antes que isso acontecesse, porém, já havia descoberto muitas coisas a seu respeito. O sujeito parecia ser um homem particularmente marcado por maus tratos. Seus pais nunca o apreciaram e nenhuma das 5 escolas em que foi educado soube lidar com um talento e um temperamento como os dele. Para piorar a situação, era exatamente o tipo de aluno em cujo caso o sistema de avaliação funcionava com injustiça e absurdo máximos. Foi somente ao chegar à universidade que o rapaz começou a reconhecer que todos esses desrespeitos não acontecem por acaso, mas são resultado inevitável de nosso sistema econômico. O capitalismo não apenas escravizou trabalhadores, mas também viciou o gosto e vulgarizou o intelecto. O mundo se identifica nisso hoje, Daí o nosso sistema educacional e a falta de reconhecimento de novos gênios. Essa descoberta fez dele um comunista. Entretanto, com o advento da guerra e a aliança da Rússia com governos capitalistas, ele se viu mais uma vez isolado e forçado a se tornar um objetor consciente. O poeta confessou que as indignidades que sofreu nessa fase de sua carreira o amarguraram. Concluiu que poderia servir melhor à causa indo para os Estados Unidos. Contudo, os Estados Unidos também entraram na guerra. Foi a essa altura que de repente ele passou a considerar a Suécia o lar de uma arte realmente nova e radical. Mas os vários opressores não lhe facilitaram a partida para o novo país. O homem passou por problemas financeiros. Seu pai, que nunca havia progredido, além da mais atroz complacência mental e presunção da época vitoriana, provia-lhe uma mesada ridiculamente inadequada. Além do mais, ele também foi muito maltratado por uma moça. No início, a consideraram uma pessoa realmente civilizada e madura, mas, com o tempo, ela inesperadamente se revelou alguém de preconceitos burgueses e instintos monogâmicos. Ciúme e possessividade, particularmente, eram qualidades que ele detestava. Ninguém merece, Ao final, a moça se demonstrou mesquinha até com respeito ao dinheiro. Foi a última gota. Sua decisão foi pular embaixo de um trem. Estremeci, mas ele nem notou. Mesmo assim, prosseguiu a má sorte e continuou a persegui-lo. Foi enviado para a cidade cinzenta, mas é claro que se tratava de um engano. Eu descobriria, ele me garantiu, em todos os outros passageiros retornariam comigo na viagem de volta. Todos menos ele. Estava seguro de que se dirigia a um lugar onde seu espírito crítico e refinado finalmente deixaria de se ultrajar com um ambiente hostil, um lugar onde encontraria reconhecimento e apreciação. Enquanto isso, por eu estar sem os óculos, ouviria sua leitura da passagem sobre a qual Ciro Blelo se mostrara tão insensível. Foi justamente nesse ponto que fomos interrompidos. Uma das brigas que fervilhavam no ônibus transbordou e por um momento houve grande desordem. Facas foram sacadas e pistolas disparadas, mas tudo pareceu estranhamente inócuo.
Ao acabar, vi-me ileso, embora em um assento diferente com um novo companheiro. O homem parecia inteligente, tinha um nariz bulboso e usava um chapéu coco. Olhei pela janela. Estávamos voando tão alto que tudo abaixo de nós se tornara inexpressivo. Entretanto, não vi campos, rios ou montanhas e tive a impressão de que a cidade cinzenta ainda preenchia todo o campo de visão. Parece o espectro de uma cidade, arrisquei-me. E é isso que não consigo entender. As partes que visitei estavam vazias. Será que antes havia uma população maior? Não mesmo, respondeu meu novo companheiro. O problema é que são muito briguentos. Assim que alguém chega, instala-se em alguma rua, mas antes das primeiras 24 horas discute com o vizinho. A semana nem sequer terminou e já houve tantas discussões que ele resolve se mudar. Talvez encontre a próxima rua vazia porque todos já brigaram com os vizinhos e se mudaram. Nesse caso, o novo morador se instala. Se a rua está cheia, vai mais para longe. Contudo, ainda que fique, não fará diferença. Com certeza não demorará para acontecer outra briga, levando-o a seguir em frente mais uma vez. Finalmente, ele se mudará para a periferia da cidade e construirá uma nova casa. Pois veja, é fácil construir aqui. Você tem de pensar em uma casa e ela aparece. É assim que a cidade continua crescendo. Dá uma pausa aqui. Não repara nas vozes que vão mudando aqui, porque eu tento, só para diferenciar a voz de um personagem do outro, para vocês entenderem o diálogo, né? Então não reparem nisso. Mas pode rir aí, não tem problema não. Deixando cada vez mais ruas vazias? Pergunto eu. Isso mesmo. Além disso, o tempo é meio estranho aqui. O local em que pegamos o ônibus fica a milhares de quilômetros do centro cívico, onde todos os recém-chegados chegam da Terra. Terra, planeta Terra. Todas as pessoas com as quais você deparou moravam perto do ponto de ônibus. Mesmo assim, levaram séculos de nosso tempo para chegar lá, por meio de remoções graduais. E quanto aos que chegaram antes? Quer dizer, devem existir pessoas que vieram da Terra para a sua cidade há muito mais tempo. Sim, existem, mas estão sempre se mudando, distanciando-se cada vez mais, tão distantes agora que jamais pensariam em vir ao ponto de ônibus. Distâncias astronômicas. Há uma pequena elevação no terreno próximo ao lugar onde moro, e um sujeito lá tem um telescópio. Você pode ver as luzes de casas habitadas em que moram os mais antigos, a milhões de quilômetros de distância, milhões de quilômetros de nós e uns dos outros, de vez em quando afastam-se ainda mais. É uma decepção. Pensei que chegaria a conhecer algumas personalidades históricas interessantes, mas não, estão longe demais disso. Elas chegariam ao ponto de ônibus a tempo se decidissem partir? Teoricamente, sim. Mas se encontram a anos-luz de distância. Além do mais, não desejariam fazê-lo a esta altura. Não personalidades antigas como Tarmelão, Gengis Khan, Júlio César ou Henrique V. Não desejariam? Exato. O mais próximo entre os antigos é Napoleão. Sabemos disso porque dois sujeitos fizeram a jornada para vê-lo. Começaram muito antes da minha chegada, claro, mas eu já estava por aqui quando regressaram. Levaram cerca de 15 mil anos de nosso tempo. Depois disso, conseguimos localizar a casa. Apenas um pequeno alfinete de luz e nada mais por perto em um raio de milhões de quilômetros. Mas chegaram lá? Chegaram. Napoleão tinha construído para si uma enorme casa em um estilo imperial, com fileiras de janelas flamejantes de luz. Embora só dê para ver um pequeníssimo ponto de luz de onde eu moro. Eles viram Napoleão? Viram. Foram até lá e bisbilhotaram por uma das janelas. Lá estava ele. O que ele estava fazendo? Andando para cima e para baixo, para cima e para baixo, o tempo todo. Para cá e para lá, da esquerda para a direita, sem parar por um momento sequer. Os dois homens observaram por cerca de 1 ano. E ele nunca descansou. Murmurava ininterruptamente o seguinte:
Foi culpa do Solt, foi culpa do Ney, foi culpa da Josefina, foi culpa dos russos dos ingleses. O tempo todo assim, sem descanso, um homem baixinho, gordo e de semblante abatido, mas aparentemente incapaz de parar. Pelas oscilações eu percebia que o ônibus estava em movimento, mas nada que confirmasse isso podia ser visto pelas janelas. Nada além de um vazio acinzentado acima e abaixo. Então a cidade continuará a crescer indefinidamente? Perguntei. Vai, a menos que alguém faça algo a respeito, respondeu o inteligente. Como assim? Vou lhe contar um segredo. Na verdade, esse é o meu trabalho no momento. Qual é o problema deste lugar? Vejamos, não é o fato de as pessoas brigarem. Isso é apenas a natureza humana e mesmo na Terra sempre foi assim. O problema é que elas não têm nenhuma necessidade. Basta alguém imaginar alguma coisa e logo obtém o que deseja. Não com muita qualidade, claro. É por isso que é tão fácil se mudar para outra rua ou construir uma casa nova. Em outras palavras, não existe nenhuma base econômica adequada para a vida em comunidade. Se as pessoas precisassem de casas reais, seriam obrigadas a morar próximo de construtores. É a escassez que possibilita a existência de uma sociedade. E é precisamente aqui que eu entro. Não faço essa viagem por razões de saúde. Na verdade, acho que não me adaptaria à vida lá em cima. No entanto, se pudesse retornar com alguma mercadoria real, qualquer coisa que alguém pudesse realmente morder, beber ou usar para se apoiar, não demoraria para que nascesse uma demanda na nossa cidade. Eu abriria um pequeno negócio e teria algo para centralização. Para vender, desculpe. Não levaria muito tempo para que as pessoas viessem morar por perto. Centralização. Aqui que vai entrar essa palavra. 2 ruas totalmente habitadas acomodariam as pessoas que agora estão espalhadas por 1 milhão de quilômetros quadrados de ruas vazias. Eu teria um bom lucro e também seria considerado um benfeitor público. Quer dizer que se as pessoas tivessem de morar juntas, gradualmente aprenderiam a brigar menos? Bem, quanto a isso, eu não sei, jovem. Atrevo-me a dizer que poderiam ficar um pouco mais tranquilas. Teríamos a chance de formar uma força policial, impor algum tipo de disciplina. De qualquer modo, neste ponto ele diminuiu a voz. Seria melhor. Todo mundo admite isso. Mais pessoas justas significa mais segurança. Segurança contra o quê? Indaguei, mas meu companheiro me cutucou para ficar em silêncio. Reformulei a pergunta. Mas veja só, insisti. Se as pessoas conseguem tudo apenas imaginando, por que desejariam coisas reais como você diz? Bem, elas gostariam de casas que realmente as protegessem da chuva. As casas atuais não as protegem? Claro que não. Como poderiam? Por que raio construí-las então? O inteligente aproximou-se sua cabeça da minha. Mais uma vez, por segurança. Ao menos a sensação de segurança, murmurou. Agora está tudo bem, mas mais tarde, você sabe. O quê? Perguntei quase involuntariamente, diminuindo a voz para um sussurro. Ele articulou silenciosamente os lábios, como se esperasse que eu entendesse leitura labial. Aproximei meu ouvido de sua boca. Fale, pedi. Vai escurecer em breve, o inteligente murmurou. Você quer dizer que vai realmente anoitecer? Ele assentiu com a cabeça. O que uma coisa tem a ver com a outra? Questionei. Ninguém quer estar fora de casa quando isso acontecer. Por quê? Sua resposta foi tão furtiva que tive de lhe pedir que repetisse várias vezes. Após sua repetição, já um pouco irritado, com tantas vezes ficamos com gente que sussurra, tornei a perguntar, esquecendo-me de diminuir o tom de voz. Quem são eles? Insisti. O que teme que farão a você? Por que surgiriam quando está escuro? E que proteção uma casa imaginária poderia dar se houvesse algum perigo?
Ei! Gritou o homem zarrão. Sobre o que vocês dois estão conversando? Parem de sussurrar. Se não quiserem um bofetão. Estão espalhando boatos. É melhor calar a boca, entendeu, Ike? É verdade. Um escândalo. Deviam ser processados. Como é que eles entraram no ônibus? Rosnaram alguns passageiros. O homem gordo e barbeado, sentado no banco à minha frente, virou-se e dirigiu-se a mim com voz culta. Desculpe-me, mas não pude deixar de ouvir parte da conversa. É surpreendente como essas superstições primitivas persistem. Estão de brincadeira? Pelo amor de Deus, não há um pingo de evidência de que esse crepúsculo se transformará em noite? Tem havido uma mudança completa de opinião a respeito disso nos círculos mais cultos. Surpreendo-me que não tenham ouvido falar sobre isso. Todos os pesadelos e as fantasias dos nossos antepassados estão sendo desfeitos. O que vemos agora nessa meia luz suave e delicada é a promessa do amanhecer, o lento girar de uma nação em direção à luz. Uma rotação vagarosa e imperceptível, claro. Além disso, essa paixão por mercadorias reais, da qual nosso amigo fala, não passa de materialismo. É retrógrada, terrena, um anseio pela matéria. Mas nós olhamos para essa cidade espiritual, porque apesar de falhas, ela é espiritual, como um berçário no qual as funções criativas do homem, agora livres da gaiola da matéria, começam a testar as suas asas. Um pensamento sublime. Horas depois, ocorreu uma mudança. A luz começou a aumentar no ônibus. O acinzentado do lado de fora das janelas passou da cor de lama para madrepérola, depois para um azul suave e em seguida para um azul brilhante que fez os olhos arderem. Parecíamos flutuar um puro vácuo. Não havia terras, nem sol, nem estrelas à vista, apenas o abismo radiante. Abri a janela ao meu lado. Um delicioso frescor entrou por um segundo e então... Que diabos está fazendo? Gritou o inteligente, inclinando-se bruscamente por cima de mim e fechando a janela. Quer matar todos de frio? Dei-lhe uma bofetada, exigiu o homem zarrão. Olhei ao meu redor. Embora as janelas e cortinas estivessem fechadas, o ônibus transbordava de luz. Era uma claridade cruel. Estremeci diante dos rostos e das formas que me cercavam. Eram todos rostos fixos, cheios, não de possibilidades, mas de impossibilidades. Alguns eram magros, outros inchados, uns olhavam ao redor com ferocidade idiota, outros estavam irremediavelmente afogados em sonhos, mas todos de uma forma ou de outra eram desfigurados e apagados. Havia a sensação de que podiam se desfazer em pedaços a qualquer momento se a luz ficasse mais forte. Então havia um espelho na extremidade traseira do ônibus, enxerguei meu próprio rosto, e a luz continuou a aumentar. Aqui finalizamos o capítulo 2. Não repare, né? Vou estar sempre fazendo essa tentar modificar as vozes aqui de um personagem e outro. Peço ao nosso Deus poderoso que agracie a todos vocês com a bênção dele, com o amor dele, o perdão e a misericórdia dele sobre cada vida que esteja assistindo a este vídeo. Peço ao Senhor que abençoe o dia, abençoe a noite de cada um, restaurando a família e o lar. E venha para os braços de Jesus. Se você está passando por dificuldades, por problemas que você não vê solução, há um que torna tudo possível. Desculpe, que é Jesus Cristo. Ele é o Deus do impossível. Mas não venha para Ele por conta de seus problemas ou dificuldades. Venha para Ele por amor. Eu quero que você sinta esse amor de Jesus na sua vida. Que você sinta que Ele te ama de verdade. E que você venha para Ele por amor. E não por dor e nem por obrigação. Que Deus abençoe a todos e fiquem na paz.